tentando estudar e ler alguns pontos que se referem aos elementos da política monetária, não é? Então, a gente problematizou o início da aula passada a necessidade, por acaso, de estabilizar os preços. Essa estabilização dos preços não é simplesmente um auxílio ao consumidor. A estabilização dos preços, ela garante uma série de questões, tanto na compra dos insumos e elementos que precisam para o processo de produtividade, garantindo lucro, quanto também a garantia da manutenção da venda dos produtos, né? Que gera, então, a circulação aí do produto, circulação da moeda e a garantia de uma estabilização ou de uma estabilidade na economia, entende? Então, ou seja, é interessante que esteja estabilizado. Uma outra curiosidade que eu quero contar para vocês, na época da ditadura militar aqui no Brasil, nós tivemos um dos maiores picos de inflação que a gente pode pensar. E logo depois que terminou a ditadura militar, nós tivemos o governo do Sarney. Foi um período total de inflação, uma atrás da outra. E essa questão só foi ser mais ou menos regulada só no governo lá do Itamar Franco. Entendeu? Então passou o início do governo Collor. No governo Itamar Franco começou a regular essa questão e só foi de fato, vamos assim dizer, o Brasil respirou quando chegou no Fernando Henrique Cardoso, que na verdade não foi o governo dele, mas foi o Plano Real que se estabeleceu antes, né, do Fernando Henrique assumir o governo. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda do Itamar Franco, né? E ele criou o Plano Real, né? Ele é economista, tal, criou o Plano Real ali, e aí serviu até para ele ser eleito presidente logo depois, né? E aí nós tivemos então aí um refrigério, né? Vamos assim dizer. Eu não sei qual que é a idade de vocês e qual foi a experiência de vocês nessa época, mas se vocês foram pobres como eu, a maioria aqui é muito jovem, né? Mas vocês podem se lembrar, talvez, da situação de que não se dava para comer carne todo dia, naquele tempo. Então, a gente está vendo hoje acontecer essa questão do preço da carne tão alto assim, né? Mas houve alterações na questão econômica, no valor do salário, na proporção do preço da carne com o preço do salário mínimo, né? Uma série de coisas assim. Mas eu estava lendo um artigo ontem e nesse tempo que está acontecendo, de 2013 até 2019, então, ou seja, afastado a pandemia, o trabalhador ele perdeu 13% do seu poder de compra. Dá para entender só dizer isso aqui? Então, nesses 6 anos de 2013, não, o número começou em 2012. De 2012 até 2019, entendeu? Então, ocorreu um processo de perca salarial, né? Ah, mas tem um reajuste do salário todo ano. Beleza, mas aí o aumento dos preços das coisas foi maior do que o aumento do salário, entendeu? Então, de modo que, se eu podia comprar 100 arroz, né, 100 arroz, lá em 2012, agora chego em 2019, eu posso comprar apenas 87 arroz, entendeu? Só para entender esse número da perca salarial. Isso aí tem inflação embutida, inflação acumulada, tem uma série de questões envolvidas, né, no meio dessas questões aí, né? E essas questões, então, fazem com que o governo se preocupe em estabelecer políticas monetárias, né? Aí ele vai fazer alguma coisa para que o mercado para que a economia se estabilize, né? Estabilizando os preços, garantindo que os consumidores possam comprar, garantindo com que as empresas possam produzir, né? Fazendo com que o processo todo ocorra, né? E a questão funcione como tem que funcionar. E aí agora só uma questão crítica, um parentezinho, né? Vocês assistiram a gravação daquela reunião ministerial de abril do ano passado? Aquela reunião ministerial que gerou até a demissão do ministro da Educação daquela época lá, porque ele falou que os ladrões do STF tinham que ser, era tudo preso e etc, aquela coisa toda. Então, naquela reunião, então teve me desculpa, eu perdi aqui o que eu estava, o meu devaneio fugiu agora.
Mas a situação é que, bom, acho que eu vou lembrar, depois eu volto a falar para vocês. Agora me fugiu totalmente essa questão, infelizmente, né? Mas nós estamos falando nesse contexto de que a política monetária tem que ser feita, né? As alterações do ponto de vista do governo precisam ser feitas e as decisões são tomadas, né? A partir dessas possibilidades de se fazer o que se tem que ser feito. Lembrei o que eu queria falar. Então teve aquela reunião, foi motivada, inclusive, teve uma situação que na mesma semana, que foi aquela semana, o abril foi terrível na pandemia. Eu acho que foi o mês mais top da pandemia. Porque começou a ideia de pandemia aqui no dia 15 de março, pensaram que suspenderiam as aulas por 15 dias, resolveria o problema, e em abril tudo voltava ao normal. Aí chegou em abril, a coisa estava feia, né? Só estava piorando. E aí uns empresários, né, representante da Federação da Indústria, Federação do Comércio, né, e foram lá no Bolsonaro para conversar com ele, porque estava terrível esse negócio de fechamento aí do comércio, paralisação das atividades econômicas estavam terríveis. E aí, se vocês lembram bem, as primeiras fechamentos que teve foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal, vetando as coisas, porque da presidência não saiu nada disso, né? Foi o outro órgão federativo que fez as determinações aí. E aí saiu o Bolsonaro, lá do Palácio do Planalto, né, com aquele monte de empresários ali, representantes empresários, e atravessaram a Praça dos Três Poderes para manifestar. O presidente da República, junto com algumas representações da sociedade civil, foram lá na frente do Supremo Tribunal Federal para fazer um protesto, né? E aí, o que era o argumento desses empresários? Se a coisa acontecer como está, vai ser a morte a CNPJs. Vai ser uma morte a CNPJs. Vocês sabem o que é CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Né? Quem tem CNPJ? Seriam as empresas, propriamente dita. E aí, veja, e aí sensibilizou, e inclusive a própria matéria, como o jornal fez a matéria ali, dá para você sensibilizar. Nossa, as empresas vão morrer, as empresas vão fechar, as empresas vão falir. Tá, agora, quantos CPFs morreram com a pandemia? Então, pensa. Né? Então, teve os CNPJs que abrem e fecham o tempo todo. Você pode passar na rua principal da sua cidade e veja ali quantas empresas estão lá há muitos anos e quantas empresas estão fechando e abrindo em 1 ano, 2 anos, e a pessoa vai fazer um outro negócio. Então, ou seja, CNPJ, isso aí é mercado de lucro. Agora, CPF é trabalhador que 80% do seu salário é para ele comprar comida, basicamente. Né? Aí tem moradia e tudo mais. Então, ou seja, preocupados com o CNPJ, né? Aí foi o tempo todo em luta na justiça, e briga e tal, e fecha empresa, abre empresa, assim, no caso de fecha a produtividade, não. E aí nós estamos vendo os CPFs aí, ó, em narrodo, né? Muitos milhares de pessoas morrendo aí com essas questões. Então, só uma questão crítica, né? Que tudo tem a ver também com a política monetária. O governo está olhando para quem? Né? O governo está resolvendo as coisas para quem? Ele está garantindo a situação de quem? Né? São pontos assim que levam para a gente a fazer uma crítica, uma análise da situação. Né? E aí o que acontece? Nós temos, na aula passada, nós vimos, no modo geral, essas questões aí, e aí a gente ficou de ver hoje os instrumentos. Né? Então, ou seja, de uma forma um pouco mais material, quais são os elementos que são utilizados para que se estabeleça a política monetária, certo? Então, veja bem, a política monetária, olha só, está dentro do que nós temos, que é mercado monetário, beleza? Só dizendo aqui, a tarefa vai ser liberada daqui a pouco, eu acho, lá no Teams mesmo. Aí nós vamos fazer assim, eu vou falar com vocês um pouquinho aqui, aí vocês vão para a tarefa, vamos colocar uns 50 minutos para a tarefa, e depois a gente volta para cá, sabe? Porque não sei se vocês viram na equipe aí, nós temos um novo integrante, que é a fiscal de corredor da FAI. Então, como nós não estamos lá na FAI, ela está fiscalizando a gente aqui na aula online, aqui dentro das equipes, né? Então, ela vai, possivelmente, ela dar uma olhada agora, se a gente está fazendo a aula, e depois, lá para perto das 10 horas da noite, ela vai olhar de novo para ver se a gente está tendo aula. Porque se não tiver, ela vai cortar meu ponto, essas coisas assim, porque tem que ter aula o tempo todo. Então, aí a gente vai deixar a tarefa no meio. Então, vocês vão, faz a tarefa, depois volta, a gente continua a discussão aqui, certo? Então, eu acho que foi
19h15 que eu coloquei lá, então daqui 2 minutos vai estar liberado, vai aparecer para você a tarefa no Teams, aí na parte trabalhos, né? Trabalhos lá. Então, vamos aqui só continuar esses pontos aqui, porque deixa eu adiantar outra coisa para vocês. A questão da tarefa vai cobrar de vocês especificamente a questão de uma coisa chamada Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a SELIC, certo? Então, no texto, olha aqui, ó, olha só. Aqui no texto, é aqui. Aqui nós temos um trecho no texto. Eu já estou já adiantando aqui a orientação para que vocês não fiquem perdidos na hora de fazer lá, certo? Então, a política monetária e instrumentos, nós temos aqui, olha só, instrumentos de política monetária no texto, na página 7. Aí já começa aqui, ó, taxa de juros Selic. Então, baseado nessas informações aqui, vocês vão responder as perguntas, as 3 perguntinhas que eu coloquei lá para vocês responderem como atividade dentro da aula aqui hoje, certo? Então vai estar na página 7 do texto lá. E aqui nos slides vai estar a partir do slide 39. No 39 também tem onde você pode buscar. E se você quiser buscar na internet, também você fica à vontade para buscar lá. O que você não pode fazer? Copiar nada de lá e colocar aqui. Você lê e coloca a sua compreensão com as suas palavras, tá? Não vai fazer plágio, porque ia ser muito feio. Muito feio. Além de dizer que é crime, né? E também imoral. Então, veja bem, olha só. O mercado monetário, ele tem operações que são de curto prazo, né? Algumas são de curtíssimos prazos, tipo a relação dos bancos comerciais com o Banco Central, é uma coisa que fecha às 5 horas da tarde, amanhã às 7 horas da manhã já tem que estar resolvendo. Entendeu? Então, ou seja, o banco ele pega dinheiro emprestado do Banco Central para descontar os cheques, né, para pagar os cheques aí e essas coisas todas, as movimentações financeiras. E aí o banco comercial às vezes precisa pegar um dinheiro emprestado com o Banco Central, porque ele fez o quê? Ele investiu esse dinheiro que ele pegou dos seus depósitos. E aí no outro dia, 7 horas da manhã, já liquida. Por que que acontece? Quando você faz os seus depósitos no caixa eletrônico, as transações eletrônicas que são feitas, elas são processadas a partir de 9 horas da noite, né? Então, ou seja, entre 9 horas da noite e 7 da manhã, o banco sabe se entrou dinheiro, se ele tem dinheiro, ou se falta dinheiro ali no caixa do banco, entendeu? Tanto é que, se por acaso você quer sacar, por exemplo, 5 mil reais, vai lá no banco, quer sacar 5 mil reais, ele fala para você o quê? Alguém já teve essa experiência alguma vez? De ir lá no banco sacar mais de 5 mil reais? Isso não é todo dia que acontece, né? Tem muita gente aqui, mas vocês tiveram essa experiência já, gente? Só que eu queria que vocês contassem, se vocês tiveram, conta a experiência para a gente ver o que é o procedimento e por que será que acontece esse procedimento. Ainda não? Já tive esse procedimento. E aí, quando você chegou lá, eu quero sacar 5 mil reais, aí te entregou 5 mil reais Parece e foi embora? que tem que. Bom, eu cheguei no banco Fala, Carlos. falei que eu queria sacar uma porcentagem de dinheiro acima de 2 mil reais e falaram que lá no caixa lá fora só sacava 2 mil. E se eu quisesse sacar acima de 2 mil, eu teria que entrar lá dentro na agência. Isso. Tá, então o montante seu foi 2 mil e alguma coisa. Não chegou a 5. Eu tô falando uma experiência de 5 mil. De 5 mil acima. Ô, Isabela, Pois você ia então, dizendo aí? Pode continuar. Eu, lá no caixa lá fora, eu conseguia sacar somente 2 mil. Justamente, no caixa eletrônico. No caixa eletrônico. E se fosse até 4.999, você podia ir lá no caixa lá dentro e ele ia te pagar esse dinheiro. Ele ia te dar o dinheiro que você tinha na sua conta lá. Isabela, você ia dizendo uma coisa aí? Meu pai, quando vai pegar dinheiro, não dá tudo num dia só. Tipo assim, num dia dá um pouco, acima de 5 mil. E no outro dia dá outro pouco. Não é tudo num dia só. Então, aí você pode ir sacando o caixa eletrônico lá de 1.500 em 1.500 ou 2.000 em 2.000, dependendo do banco. Aí você pode sacar até chegar o tanto que você quiser. Mas às vezes você não pode, você tem que ir lá pegar esse dinheiro na hora. Aí o que o banco vai. O procedimento do banco?
Ele determina que você faça? Acho Oi? que antes de 24 horas tem que ter um aviso prévio. Exatamente. Você tem que provisionar. Tem que fazer previsão. Né? O banco te determina que tem que fazer essa previsão. Aí você vai lá e cadastra, na data fulana de tal, eu quero sacar tantos dinheiro aqui. Aí o banco se organiza. Se organiza como? Então, ou seja, vai entrando no caixa do banco, o banco já deixa aquele dinheiro ali reservado para quando você for lá, você pode pegar esse dinheiro, né? Então, por que o banco tem que fazer essa previsão? Por quê? Porque o dinheiro que você depositou na sua conta não está lá. O dinheiro chega lá no banco, o banco já pega esse dinheiro e já vai investir esse dinheiro, vai usar esse dinheiro ou para pagar dívidas do banco, né, dos dívidas dos financiamentos, ou ele empresta esse dinheiro para outra pessoa. Você está entendendo? Então, assim, é um processo comercial. Ele pega o seu dinheiro na poupança, te paga 0,5% e empresta para o outro ali, cobrando 10%. E assim o banco vai vivendo, né? Aí vai chegando, a cada mês vai liquidando esses valores e vai entrando no caixa do banco essas questões aí. E quando é necessário, o banco vai lá no Banco Central. Banco Central, libera um dinheirinho para mim aí, porque eu estou precisando aqui. A Isa veio cá, quer pegar 10 mil reais aqui, eu não tenho dinheiro. Então, aí você me empresta, amanhã eu te pago. Aí o que vai acontecer de hoje até amanhã? Vai acontecer depósitos, vai acontecer pagamentos de conta, vai acontecer uma série de questões, né, na rotina do banco, e a coisa vai acontecendo dessa forma aí. Beleza? Então, esse curtíssimo prazo, essa questão aqui de um dia para o outro, né? Uma semana. Aí o curto prazo já está aí na faixa dos meses, né? Até 6 meses. Médio prazo, aí vai até um ano, 2 anos, 3 anos. E longo prazo, os 5 anos por aí, ou até mais, né? Dentro das atividades econômicas aí. Isso, olha só, essa política monetária tem seus instrumentos para proporcionar um controle ágil e um controle rápido da liquidez da economia e das taxas de juros pretendidas pela política econômica das autoridades monetárias, né? Então, quando se estabelece as taxas de juros, a gente determina um monte de coisa. Se as pessoas vão poder comprar casa, se as pessoas vão poder construir casas, vão poder comprar carro, ou se as pessoas vão economizar dinheiro e deixar de comer até o básico para guardar alguma coisa ou para evitar despesas, né? Então, a taxa de juros que vai determinar todas as operações que a empresa tem, certo? As taxas, de um modo geral, né, gente? Porque que acontece? Um comerciante, ele compra um produto, ele joga ali uma taxa de lucro, né? Que nessa taxa ele vai tirar ali as despesas fixas dele, né? Que é o aluguel, energia, telefone e tal. E ele tem que tirar ali o custo, o CMV. CMV. Custo da mercadoria vendida. Isso nós estamos falando do comércio nesse sentido aí. Aí quando você vai lá, então beleza, ele dá um preço final para você, e esse preço de cada produto que ele tem ali, e tá esses custos fixos e variáveis. Aí você vai lá, eu quero pagar com cartão, né? Aí o que acontece? O cartão já vai agregar uma taxa diferente para ele ali, né? E aí pode acontecer muitos casos das pessoas falar, ó, se você me pagar com dinheiro é tanto, pagar com cartão é tanto mais um tantinho, que é a questão da taxa que o cartão vai cobrar. Aí se você pede, não, eu quero parcelado ainda no cartão, né? Então, ou seja, aí além disso ele tem que colocar ali no preço dele o custo, né, financeiro dessa venda, que ele vai então, ele pegaria R$100 à vista, aí vai pegar 10 prestações de R$10, né? Então, ou seja, o último R$10 que você pagar, no preço de hoje, vai estar muito deficiente, né? Não vai valer os R$10, vai valer muito menos por conta do prazo e por conta da própria situação e das taxas de juros que ele tem que sustentar. Entendeu? Então, essas questões no mercado que ocorrem de forma da macroeconomia, ou seja, o comerciante vendendo ali, te cobrando um juro, vendendo a prazo, vendendo parcelado, etc. Mas aí, isso é da microeconomia, desculpa, da pequena economia, daquela que acontece do modo geral. Agora, nós estamos conversando aqui na aula, gente, da macroeconomia. Então, ou seja, decisões que o governo toma que afeta até a compra de um balão do meu filho, né? Então, esses dias, o meu filho queria um balão e eu estou tentando dar autonomia para ele, né? Eu parei na porta do supermercado, dei R$4 para ele e falei, vai lá e pede o seu balão. Aí ele chegou lá, pediu, logo a moça, o que ele quer? Ele quer um balão. Ah, o dinheiro não dá, não. Eu falei, quanto que é? R$10. Eu falei, nossa, que no meu tempo, quando eu comprei balão, era mais barato um pouco, né? Aí agora ele teve que levar mais dinheiro para ele comprar os balãozinhos dele lá.
né? Então, ou seja, uma determinação da política econômica vai determinar a produção de plástico, vai determinar a quantidade de balões aí no mercado e determinar se meu filho vai poder comprar um balão ou não vai poder comprar um balão para ele brincar. Entendeu? Então, ou seja, é o micro e o macro o tempo todo tendo as suas influências e decisões mínimas que o governo toma acaba definindo comportamentos exagerados da população. Certo? Então, o que nós temos aqui como o fato, né? É a questão da quantidade de dinheiro para comprar produto e a quantidade de produto que vai estar sendo vendido. Produto, eu estou falando bens e serviços, tá? Então, bens e serviços, tudo faz parte do processo aí. E aí, essa política monetária controla a quantidade de moeda na economia. E qual que é o objetivo disso? Manter a estabilidade da mesma quem? Da moeda, né? Manter a estabilidade da moeda por meio desses instrumentos. Certo? E aí, o que acontece? Nós temos as instituições, né? Porque o CMN, né? Que é o Conselho Monetário Nacional, ele tem uma certa autonomia na tomada de decisões. Por quê? Porque muitas decisões econômicas são de curto e curtíssimos prazos. Entendeu? Se fosse levar para o Congresso Nacional, aí tinha todo o procedimento, né, das sessões plenárias, aí passa na Câmara, vai para o Senado, até que se torna lei. Então, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, ele tem as suas comissões e ele estabelece as políticas ali de forma a ser executada imediatamente. E simplesmente quem vai fiscalizar? O Banco Central. O Banco Central. Entendeu? Então, por isso, quando vai escolher o presidente do Banco Central, quando passa por uma sabatina terrível, eu já contei para vocês aqui umas 2 aulas passadas. Né? Então, ou seja, a pessoa que está no Banco Central é um cara muito poderoso, sabe? Conforme as decisões que ele toma ali, porque ele também faz parte do Conselho Monetário Nacional, né? Ele e o ministro da Economia, né, são os principais, as pessoas mais poderosas no que diz respeito ao mercado financeiro no Brasil. Né? Então, ou seja, a política monetária não tramita no Congresso, porque o próprio CMN ele tem autonomia, né, para implementar as decisões. E aí, agora, o que acontece? Nós temos que saber quais são essas decisões. Né? Quais são essas decisões? Decisão de estabelecer um crescimento da produção nacional. É uma decisão que a política monetária vai tomar. Ele pode tomar uma decisão também, por exemplo, de estabilizar os preços, sabe? Outra decisão que eles podem tomar é uma decisão de distribuir a renda de modo socialmente justa, né? Outra decisão que eles podem tomar é estabelecer a taxa de juros da Selic. Entendeu? Então, ou seja, e aí eles vão definir as ações e as medidas para esses itens acontecerem. Né? Então, vamos olhar esses 3 pontos que nós vimos antes aqui. Então, olha só. Para pensar o crescimento da produção nacional, entendeu? Todo país tem esse objetivo. Né? Todo país quer que produza mais e melhor, né? Para ter mais coisas para ser vendidas e qualidades, né? Nesse ponto todo aí. Então, principalmente quando há desemprego. Né? Então, se há desemprego ou a mão de obra ela é subutilizada, ou seja, tem pessoas aí que podiam estar trabalhando muito mais e não estão trabalhando, está ociosa nesse processo. Então, ou seja, para resolver os problemas do desemprego, o que eu tenho que fazer? Produtividade nacional. Por quê? Porque as empresas vão produzir e elas vão precisar de trabalhadores para essa produção, e aí contrata as pessoas, diminui a taxa de desemprego, as pessoas que estavam desempregadas agora vão receber salário, vão poder comprar as coisas, entendeu? Aí a engrenagem rola. Né, a engrenagem roda e as coisas funcionam a partir dessa questão aí. Meninos, vocês me interrompam, por favor. Não deixa eu ficar tão empolgado não falando e se não está entendendo. Como é que estamos aqui? Eu resolvi parar para perguntar. Como estamos? Beleza, né? Tá bom. Então vamos colocar mais pontos aqui nessa conversa, né?
Nesse lance do crescimento da produção nacional, certo? Faz com que aumente a renda no país, né? Aumentando a renda, estimula os investimentos nos recursos e acaba melhorando a produtividade, entendeu? Então eu estava pensando assim, sem estar estudando, pensando as coisas aí do primeiro telefone celular que começou a circular aqui no Brasil, né? Isso eu estou falando da classe média, né? Aí logo saiu aquele, lembra do Moto, esqueci o nome dele, mas é um que abria e fechava da Motorola, né? Aí, que era o top, né? Mas não fazia mais do que os outros faziam. A mesma coisa que os outros faziam, ele fazia. A única coisa que ele tinha era a habilidade de abrir e fechar, né? Era o V3, professor. Eu acho que é isso mesmo, né? Então, inclusive, aí agora o que acontece? Não basta mais aquela tecnologia. Agora nós queremos outras tecnologias, né? Android, né? O Mac, né? Essas coisas todas aí. E aí tem agora o procedimento o quê? De retornar lá atrás e trazer aquele mesmo produto agora com todas as funções do atual aqui, né? Como há um tempo atrás, o New Beetle saiu, né? Um tempo, já tem uns quase 20 anos isso, né? Aí voltaram a fazer o Fusca, né? O Fusca, que era lá dos anos 60, que foi abandonado, retomou em 90, depois ele abandonou de novo, aí trouxe um Fusca totalmente modernizado, automatizado e tudo mais. O Passat, que era um carro velho até que meus avós tinham, meus tios tinham, tios da avó tinham, aí um tempo atrás fizeram de novo um Passat, totalmente modernizado, né? A Variante, que era uma outra, os carros do velho, aí vamos trazendo essa coisa nova, né? Aí de modo que, por exemplo, para uma pessoa lá do primeiro mundo, vamos dizer, da Europa, dos Estados Unidos, então eles não vão comprar o preço nosso, né? Um celular que custaria aí, tipo, R$ 1.000 e ficaria satisfeito. Pois no mercado, nós temos aí os iPhones que custam quanto? Né? Quantos R$ 1.000? Entendeu? Então, ou seja, e aí em alguns países é comum eles usarem muito mais do que usaria aqui. Aqui nós estamos no campo da exceção, quem está usando iPhone, né? O pessoal está usando outra tecnologia um pouco mais em conta, mais acessível. Em outros lugares no mundo, as pessoas estão usando muito mais iPhone e essas tecnologias que nós usamos aqui, o pessoal nem olha lá mais, né? Uma coisa que nós comentamos também, a questão do carro, né? Hoje nós temos o carro popular, né, o Gol, o Uno, que já sai com ar-condicionado e direção hidráulica. Então, ou seja, o carro mais simples, você compra com direção hidráulica e ar-condicionado. Há 15 anos atrás, isso era artigo de luxo, que encarecia o carro muito, né? Que o pessoal não tinha ar-condicionado e direção hidráulica nos carros, né? E aí, atualmente, já se tornou uma coisa. Então, o que aconteceu para chegar nesse ponto? Aconteceu políticas, aconteceram situações do mercado que fez com que as pessoas tivessem renda suficiente para comprar esse produto, e aconteceu situações para que as montadoras, as fábricas, pudessem já colocar a linha de produção aí já a partir desse nível de produto. Entendeu? Então, ou seja, são situações que ocorreram aí nesse processo. Agora, aí, claro que a gente está olhando um ponto, né? A produção de carro e a compra de carro. Mas aí e as outras taxas? E a questão da desigualdade social? Como é que aconteceu nesse tempo aí? E a questão do desemprego? Como é que aconteceu nesse tempo aí? Entendeu? Então, são outros elementos que medem uma coisa que nós chamamos lá nas primeiras aulas, a questão do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que é uma análise social. Ela não é análise econômica. Nós estamos falando aqui, nós estamos na aula de economia, tá? Então nós vamos olhar só para a questão econômica, mas tem essas análises para serem feitas, que a partir do PIB, do Produto Interno Bruto, que é uma análise econômica, a gente tem que verificar, socialmente falando, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que pode ser que o nosso país está ricaço, né, produzindo, beleza, mas nós temos uma parcela pobre da população muito sofrida e muito numerosa, né? Então aí não adianta, ó, qual que é o saldo aí quando a gente vai verificar essas questões, né? Então, bom, o crescimento da produção produz, né, gera essa situação aqui.
O outro elemento, né, que nós já falamos, repetimos, a questão da estabilidade dos preços. Manter nível do preço estabilizado ajuda a fazer o quê? Estimular investimentos no país e também o consumo da população, que não precisa de medo de mudanças bruscas de preços a curto prazo. Então, olha um produto, é tanto, eu vou guardar o dinheiro para comprar aquele produto. Ou então, já compro logo e pago depois, vou pagar a prazo. Mas eu sei que aquele produto, quando eu precisar revendê-lo, né? Se eu precisar revendê-lo, eu vou revendê-lo com preço de mercado, não vai ter essas oscilações tão grandes assim, né? Então é uma coisa interessante. E aí uma situação que eu ia contar para vocês lá atrás e esqueci, né? Naquela inflação da ditadura militar e no pós-ditadura, na época do governo do Sarney, no tempo que eu era criança mesmo, né? Então você ia no, fazer compra e aí eles faziam a nota fiscal, que não era eletrônica igual agora, né? E aí colocava lá, uma calça jeans. Colocava o valor, R$ 100. Aí colocava embaixo, desconto, menos R$ 30. E aí o valor da nota fiscal, R$ 70, por exemplo. Entendeu? Para que colocar esse desconto e só não colocou lá logo o valor da calça, R$ 70 e ponto? Alguém chuta? Alguém explica essa situação? Então, quase tudo quanto é compra, as pessoas faziam a compra, colocavam os preços altos e depois, na hora de receber da pessoa, davam um desconto para a pessoa. Mas na nota fiscal, colocava o preço alto e depois escrevia lá, desconto tantos reais. E aí, a nota com valor real. Aquele valor real é o valor que ele vai pagar imposto e tudo mais. Mas por que ele colocou aquele valor do produto cheio lá em cima? Vocês têm noção? Está dentro do contexto da inflação. Estou falando isso aí, né? Ninguém quer chutar uma explicação para essa situação? O governo tem poder para estabelecer política de estabilização dos preços. Você está entendendo? Mas ele não pode lançar a mão disso de qualquer jeito, e torto e direito. Ele não pode determinar, ó, agora a carne está fixada a R$ 30. Ele não pode determinar isso, porque ele vai criar problemas com a indústria da carne, com os produtores de vaca e de gado, etc. Mas ele pode fazer. Por que ele não faz, será? Para não criar problemas, né? Mas no tempo do governo que eu estava contando para vocês, de maior inflação aqui no Brasil, da minha vida, né? Eu colocando só o exemplo da minha vida, então acontecia anúncios de congelar preços, entendeu? Então, ou seja, acontecia anúncios e em qualquer momento o governo congela o preço. Vai na prateleira do supermercado, fiscal, olha o preço que está lá, registra aquele preço e depois volta lá no outro dia. Se o dono do supermercado alterou o preço, aumentou o preço, o fiscal fala, ó, o preço seu aqui estava ontem tanto, você tem que colocar esse preço. Você está entendendo isso, gente? Eu acho que é uma coisa que, eu acho que no tempo de vocês, assim, de vida economicamente ativa aí, eu acho que vocês não pensam isso, né? Ou já pensaram isso? Do fiscal do governo ir lá no mercado, no botequinho, e fiscalizar os preços, porque tem que congelar o preço. Então, teve essas situações lá na década de 90 aqui no Brasil, na década de 80 e 90 aqui no Brasil. Teve situações assim. Então, aí o dono da loja colocou a calça a R$ 100, porque se ele colocasse a 70 e o governo determinasse que congelasse os preços, ele ia ter que vender a calça a 70. Entendeu? Então, ele colocava o preço dela a 100 e se congelasse os preços, está congelado o valor de 100 e não de 70. Entendeu? Porque o desconto aí não dá para determinar sobre o desconto. Determina só sobre o preço do produto. Entendeu? Certo? São situações, né, econômicas e dentro de um processo que o governo faz. É claro que visam estabilizar preços, mas aí não utiliza essa medida arbitrária que determina lá o preço do produto, mas determina outras coisas, como mexe nas taxas de juros, que vai então definir e determinar o custo do capital para produzir e do dinheiro para se fazer as compras, né? Nessa situação aí.
Beleza? E aí, por fim, é o elemento que para mim, né, na minha visão enquanto pessoa, é o ponto principal, né? Mas, na verdade, é o ponto que, na verdade, o pessoal não dá tanta atenção assim. Mas é essa distribuição da renda, né, socialmente justa. Aí fala, professor, quer distribuir a renda? Socialista? Vai para Cuba, tal, né? Mas aí é o procedimento que se tem aqui, que o governo é obrigado a fazer, né? Porque ele tem que governar toda a população. E a população não é toda empresária, não é toda trabalhadora. Tem um grande grupo que está totalmente vulnerável aí. Na semana passada, eu acho que quando terminou essa aula aqui, eu fui buscar meu filho lá na babá dele, né? A Luana comentou naquele dia lá, não sei se vocês lembram, que eu contei para vocês de um pessoal que eu vi morando em umas casinhas ali. E numa das pessoas que eu vi lá era uma ex-aluna minha, né? Que uma casa lá, uma só tampada de lona, a outra é de tijolo assentado no barro, mas uma casinha pequenininha mesmo, né? Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. E é uma dessas alunas minhas, quando foi minha aluna lá no projeto de flauta, eu cobrei, né? Eu recebi os R$ 5 da flauta dessa menina, e só isso me deu um remorso, né? Aí quando eu saí daqui, fui lá buscar meu filho. Quando eu saí, no terreno onde esses pessoal estavam, com as casinhas, com seus barracos construídos, e estava limpo, sabe? Passaram máquina lá, derrubaram tudo, né? Então eles foram despejados. Aí eu escutei duas histórias. Diz que esse terreno, três histórias. Diz que esse terreno era da prefeitura e foi retomado. Outra história, esse terreno era do governo estadual e foi retomado. E outra história ainda, de uma advogada, diz que esse terreno é de um particular, privado, que ele entrou na justiça e aí deram a ordem de despejo para eles. Aí essa turma, né, já estava numa situação ruim, agora ficou pior ainda, né, porque eles foram colocados numa tenda lá mais para frente, na Águas Claras, né? Mas aí eu ouvi dizer que teve, não sei se a Isa sabe dessa história e os encaminhamentos disso aí um pouco mais detalhado, né? Mas parece que vai ser dado um terreno para eles e eles vão poder construir. Eu não sei como é que é essa questão oficial. Você quer comentar, Isa? Sim, essa área é uma área municipal, a área que eles estavam, e foi uma determinação judicial para que eles saíssem da área, porque os vizinhos contrataram um advogado e pediram para mover essa ação de despejo, digamos assim. E aí a prefeitura organizou a tenda. Por que tenda, né? Esse pessoal, eles são ciganos, né? Que já é uma cultura que é acostumada a morar em barracas, né? Lonas, tendas. E aí eu fiz a visita, eu propus a gente alugar casas para eles irem, mas duas famílias quiseram ir, mas tem família que não quer ir, que quer ficar lá daquele jeito na tenda, porque faz parte da cultura deles, eles não estão tão deslocados assim, como a população está vendo, né? E aí vai ser doado os lotes para todos os que estavam na invasão, para que eles construam casas ou continuem morando da forma que estavam tendo. É isso, até então. Entendi. Não, então, bom, aí agora oficializou a questão que é o terreno da prefeitura, né? Porque eu escutei, né, burburinhos que era de vários... Então, alguém falou que era prefeitura, alguém falou que era governo do estado, alguém falou que era um lugar privado, né? Mas aí, outros pontos também, pessoal da Igreja Católica fazendo campanha aí para levar roupas para lá, levar comida, né? Uma série de coisas para essas pessoas se estabelecerem. E aí, nesse ponto, né, o que acontece? A gente verifica outro item, né? Bom, nós estamos falando do que aqui? Da desigualdade social. Né? Então, há um problema, há problemas no Brasil terríveis de distribuição da renda, né? E aí tem, somada a essa situação desse povo em específico, né? E agora esse elemento aí dos vizinhos, eu também não sabia desse ponto, mas a babá do meu filho, que é vizinha, ela disse que tinha medo desse povo lá. Então, ou seja, quando ela falou essa palavra, e agora somando com o que a Isa contou aqui agora, então dá para entender todo um contexto aí. Do preconceito que as pessoas têm, né, com os ciganos, né, de um modo geral, e isso é histórico e é internacional, essa situação desse preconceito, né? E também tem a questão de como eles vivem e pode gerar isso mesmo. Mas aí são essas situações, olha só. Então nós temos o Estado, né, buscando as condições para que as pessoas se estabeleçam, né? E caminha na direção econômica, olhando de modo mais amplo, né, na questão da distribuição da renda. Para quê?
Diminuir a desigualdade de renda entre as classes sociais do país. Você vai estudar ou estudou, né? Lá em ciência política, não sei se seu professor soube ensinar qualquer coisa para vocês lá, da questão do direito natural, né? Então, ou seja, conforme Rousseau, quando é que começa a desigualdade entre os homens? Quando alguém chega e fala, esse pedaço é meu, né? Quem deu esse pedaço para ele foi Deus? Ele trabalhou por esse pedaço? Não. Ele chegou, pegou, e por acaso ele era forte, então ele protegeu aquele espaço dele. Então, ou seja, a desigualdade, o fato de ter pessoas aqui, ó, usando o computador, tendo um celular bom, conectado à internet, sentando numa cadeira que é sua, numa casa que é sua, esse fato é um fato natural? É um fato que Deus te proporcionou? Ou porque nós estamos numa sequência histórica de ações, de desigualdades em cima de desigualdade, pessoas privilegiadas e pessoas totalmente desamparadas. Entendeu? Então, ou seja, isso não é natural, isso é social, né? Social. E o direito estabelece até a situação, né? De umas pessoas que estão no terreno público, no terreno da prefeitura, que a prefeitura nem está preocupada com esse terreno, nem está querendo fazer nada lá, mandou esse povo embora para dar outro terreno para eles. Então, ou seja, são situações assim que são terríveis, né? Mas fazem parte do processo de organização política, econômica, social, jurídica, né? Então está tudo englobado aí nas ações. Então, beleza. Eu acho que agora a gente podia parar aqui, 19h45, né? Então eu proponho 50 minutos que vocês possam então fazer a atividade, né? Eu vou deixar aqui a aula rolando, eu estou aqui, né, conectado. Se vocês querem perguntar, discutir qualquer coisa, a gente pode se orientar. E aí, então, a gente retorna aqui, 50 minutos, vai dar 20h35. Aí a gente faz os 25 minutos para a gente encerrar a aula. Certo? Confere aí se está lá na aba lá, trabalhos no seu Teams aí, se está lá a tarefa já. Porque esse negócio é automático, né? Então, pessoal, vamos retornar aqui. Eu percebi que quase todos vocês já conseguiram entregar. Acho que só faltam umas 2 pessoas a entregar lá, mas pode terminar tranquilamente e entregar, né? O fato é que precisa ser entregue hoje ainda, conforme nossa questão lá. Como é que foi? Gente, como é que foi esse estudo aí da Selic? O que nós aprendemos conforme a leitura da Selic? Qual que seria, então, alguém gostaria de só citar mais ou menos, não precisa ser uma fala tão longa, nem completa, mas o que você descobriu aí, conforme as perguntas que a gente colocou para vocês sobre a Selic? Professor? Sim. Eu sou uma das pessoas que não terminou. Aí eu assisto a aula agora e termino após a aula ou eu vou continuar fazendo? Uai, você pode escolher, mas tá liberado lá até meia-noite. Entendeu? Talvez se você volta para cá, e talvez até ajuda você a terminar lá. Beleza. Conforme for. E aí, gente, o que nós aprendemos aí conforme essa pergunta feita? A primeira pergunta foi para você comentar o que é a Selic e como que ela interfere, né, na questão da política monetária. Como que ela é utilizada como instrumento da política monetária. E depois aquelas perguntas lá sobre a questão da aumento da produtividade, que infere em aumentar no caso, qual foi a pergunta mesmo? Deixa eu só lembrar aqui. Então, enfim, quando a gente aumenta a Selic, né? Então, quando a gente aumenta a Selic, a gente tende a perceber menores investimentos, né? Menores investimentos no mercado produtivo. E aí vai ter o quê? Mais aplicações financeiras. Tira o dinheiro do mercado, tira o dinheiro da circulação. Porque aí o pessoal vai preferir aplicar, né? Aplicar lá nos fundos, por exemplo, nos títulos do governo, e esses títulos do governo teriam uma rentabilidade um pouco maior. Mas então, ou seja, a pergunta agora me veio a pergunta de fato. Então, se eu quero reduzir a inflação,
né? Aí o que é feito na Selic? Eu acho que deve ser feita a diminuição de taxas da Selic, não? Quando quer reduzir a inflação, você acredita que tem que reduzir a Selic? Isso, a taxa dela. Eu acredito que tem que aumentar a taxa da Selic. Pois é, agora vamos entender isso aí, Carlos. Quando se aumenta a taxa da Selic, né, nós vamos ter que efeito? As pessoas vão comprar mais ou comprar menos? Minha opinião, menos. Sim, por quê? Não é sobre aula, não, né? Tô tentando ver se. Então. Professor, é como se o governo necessitasse do dinheiro, né? Ele quer tirar o dinheiro de circulação porque o governo necessita. É quando acontece o aumento da taxa, é isso? Uhum. Bom, essa é uma resposta, sim, é fato, né? Mas também é outro que ele só faz isso porque ele quer afetar o mercado. Ele quer causar um impacto no mercado. Entendeu? Então, o que ele faz? Recolhe o dinheiro da circulação. Recolhendo como? Recolhendo porque as pessoas aumenta a taxa Selic, as pessoas começam a investir mais em títulos do governo, e as pessoas, para ter dinheiro para investir, elas economizam nos seus gastos, economizam nas suas compras, entendeu? E aí elas passam a investir mais no mercado financeiro. E se, então, o produto está lá na prateleira, o pessoal não quer gastar, né? O pessoal está guardando dinheiro para fazer outros investimentos. O que vai acontecer com o preço do produto da prateleira? Diminuir. Vai cair. Porque aí vai entrar em obsolência, né? Vai perder, os preços caem. Entendeu? Então, ou seja, agora, enquanto tem o produto lá, enquanto tem dinheiro e o pessoal está comprando esse produto, e quanto mais compra, mais o pessoal quer comprar o produto, aí nós temos a inflação do produto. A inflação. Entendeu? Quando tem pouco produto, e aí vai aumentando o preço desses produtos aí. Então, para reduzir a inflação, o que é que o governo faz? Ele força ou ele incentiva as pessoas a gastarem menos, a pouparem dinheiro, né? E gastam menos. Aí é aquela questão. Se eu comprar uma casa, eu estou gastando. Se eu comprar um carro, eu estou gastando. Agora, se eu compro dinheiro, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo, certo? Então, a diferença entre investir e gastar, né? Toda a movimentação de dinheiro seu para adquirir um bem ou um serviço, mesmo que seja você comprar uma casa para alugar, mesmo que você comprou um prédio para alugar, para ter renda com ele, mesmo assim é um gasto. É um dinheiro que sai do seu bolso e vai para o bolso de outra pessoa, e aí devolve para você um produto. Você adquiriu um produto, é um gasto. Agora, investimento aí já é no mercado financeiro. O investimento é apenas na questão financeira. Você está, então, dando o seu dinheiro e a pessoa está pagando o seu dinheiro pelo tempo que fica com ela. Entendeu? Então, a primeira situação é essa aí, de que a Selic estando mais alta, nós acabamos, é uma medida para reduzir a inflação, né? Agora, para a gente, então, fazer crescer a produtividade do país. Para crescer a produção, eu tenho que ter o quê? Gastos. Gasto da empresa comprando insumo, gasto das pessoas comprando os produtos produzidos. Entendeu? Então, aí, para a gente ter mais produção, o que o dinheiro tem que ser feito? O dinheiro tem que ser posto em circulação. Aí o governo, o que faz com a taxa Selic? Diminui ao máximo para que não seja atrativo as pessoas investirem em títulos do governo e as pessoas comecem, então, a comprar casa, comprar carro, comprar matéria-prima, comprar os produtos que estão sendo vendidos. Então, essa é a movimentação, né? A movimentação da Selic, que foi a questão que a gente colocou para vocês aí. Então, quando nós temos a diminuição da Selic, nós acabamos também estabilizando os preços do mercado, né? Porque as pessoas acabam comprando
e consumindo mais. E aí, não é interessante colocar o dinheiro no mercado financeiro, porque a taxa de juros é fraca, então eu vou investir em imóveis, vou investir em bens e serviços, né? Investir, eu estou falando, né? Falei errado. Eu vou gastar com os bens e serviços e vou tratá-los como investimento, porque aí eu quero que eles, então, façam com que o meu dinheiro renda, né? Que as minhas condições rendam. Certo? Então, olha só, a taxa da Selic, na verdade, ela é um planejamento, né? Que é uma meta, ela estabelece uma meta, né? Então, quanto maior a meta, menores tendem a ser os investimentos no mercado produtivo e passa a ser maior nas aplicações financeiras, né? Então, essa taxa ela é feita todo mês, né? Eles se reúnem e vão decidindo. E aí nós temos uma tabela, né? Não sei se eu acho essa tabela aqui agora, não vou procurar nem agora não, mas tem uma tabela que tem todas as taxas, né? Todas as metas estabelecidas em todos os anos aí, né? Para a gente perceber o crescimento ou a movimentação, né? A movimentação do valor da taxa da Selic. Alguém ficou totalmente perdido aí? Que eu perguntei se vocês têm alguém para comentar o que escreveu, ninguém quis comentar, né? Alguém ficou totalmente perdido, ficou difícil de encontrar aí? Sara, o que você quer falar para a gente aí? Oi, professor. Sim, você ergueu a mão, você quer comentar? Eu confundi nas Com o aumento. respostas. Tá certo. Eu pensei que era com o aumento da Selic, a outra eu já pensei que era com a diminuição, e eu confundi tudo e não consegui responder. Tá, mas você não entregou a tarefa ainda não, né? Eu vi lá que não entregou Não. ainda, né? Aí agora, Tá, então escutando aqui, eu sei que era com o aumento da Selic que diminui a inflação. esclarece um pouco, né? Você me fez lembrar a minha prima. Minha prima fez direito lá de Uberlândia, né? Aí um dia ela estava braba com o professor dela, que falou assim, não, o professor é muito ruim. Professor. Mas o que foi? Não, ele corrigiu uma prova minha lá, eu só tive um errinho pequeno, e ele me zerou a prova. Como que erro foi esse, Viviana? Ela falou, não, é porque era uma questão, ela tinha que aumentar a taxa, eu coloquei que era diminuir. Só porque eu errei essa palavra, ele negou a minha questão. Então, mas é isso, a questão era toda em cima dessa questão, né? Então, ou seja, se você está aumentando a taxa da Selic, né? Aumenta a taxa da Selic e pensa que as pessoas vão consumir mais, então você está errada, né? Você tem que entender que aumentando a taxa da Selic, as pessoas vão consumir menos, porque o dinheiro vai sumir do mercado e vai para os investimentos financeiros. Então, ou seja, a atividade é para isso mesmo, é para esclarecer e para que vocês entendam. Apesar de que a gente tem que ficar pensando o tempo todo, a ideia da inversamente proporcional aí. Mas há também o equilíbrio, né? A gente pensa em mais e para ter menos, mas pode ter também uma estabilidade que talvez seria o sonho de todo o governante de todo o país, estabelecer aí um equilíbrio dessas questões. Agora, a Selic é apenas um dos instrumentos, né? Como vocês viram aí, é um dos instrumentos. Nós temos outros instrumentos que seriam o quê? O Open Market, que é as operações no mercado aberto, né? Que também eles estão totalmente ligados com a Selic. Eu não sei se vocês fizeram essa citação ou esse link nas suas respostas, né? Deixa eu colocar aqui para a gente ver nos slides mesmo, para a gente logo encaminhar o final aqui. Então, essas operações no Open Market é o quê? No mercado aberto, né? Que compra e venda de títulos públicos federais, certo? São certificados da dívida pública. O governo declara isso aqui, né? Então, ou seja, é aquela coisa que a Isa falou agora há pouco, é como se o governo estivesse precisando de dinheiro emprestado e ele pega dinheiro da população emprestado e paga o juro, né? Então, a taxa Selic que determina o juro desses títulos públicos federais que são utilizados aí à disposição do povo. Então, o que acontece? Existem essas empresas, a Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma empresa sólida, segura ou uma empresinha fraquinha que qualquer hora pode estar fechando as portas? É claro que é uma empresa
estritamente poderosa, por mais que tenha crise, por mais que tenha as situações das roubalheiras lá que acusam, né, Petrolão e tudo mais, está lá uma das empresas estatais operando com maior vigor, né, na história do país aí. Então, aí o que acontece? O governo, ele comercializa títulos da Petrobras. E aí, a Petrobras está lucrando, você que está com dinheiro empregado lá, investido lá, você também tem lucro aí. E além do próprio juro do capital, que é o valor do dinheiro no tempo, né? Que não é uma questão de lucro, é uma questão só de pagar o valor do dinheiro no tempo mesmo. Entendeu? Então, esse é só para citar uma das empresas. E também, olha só, se o governo colocar mais títulos à venda, né, se ele aumenta os títulos, agora veja bem, gente, isso aqui não estava nas perguntas que vocês fizeram, que vocês responderam. Agora nós falamos aqui da relação da taxa Selic. Aumenta a Selic, né? Tá aqui. Aumenta a Selic, as pessoas compram menos e investem no mercado financeiro. Os preços acabam caindo, porque não tem dinheiro circulando no mercado, os preços dos bens e serviços acabam diminuindo aí. Agora, se eu diminuo a taxa da Selic, então o dinheiro volta para o mercado. E as pessoas começam a consumir mais, começam a produzir mais as empresas, né? Agora, essas operações da venda de títulos. O governo pode colocar muitos títulos à venda, ou o governo pode colocar poucos títulos à venda. Entendeu? Ele pode dar mais oportunidade para o pessoal, para vocês verem que a coisa é casada e combinada. Né? Não é um único item que vai definir tudo. Né? Não adianta eu ter a Selic altíssima e o povo querendo investir em títulos do governo, só que os títulos do governo colocados à venda são poucos. Entendeu? Então, ou seja, tem toda aquela atratividade, mas não tem aquela efetividade, não tem aquela garantia de fechar o negócio, comprando os títulos do governo. Entendeu? Então, olha só. Se o governo coloca mais títulos à venda, significa que ele está querendo o quê? Reduzir a quantidade de moeda em circulação. Coloca muitos títulos, o pessoal investe nesses títulos, e a moeda sai da nossa conta do banco, sai do nosso bolso e vai para a conta do governo, né? E o governo vai usando esse dinheiro aí para a saúde, para a educação, para a segurança, e depois ele devolve para a gente, né? Conforme a arrecadação de impostos, a arrecadação aí de taxas, tarifas e impostos e tudo mais. Eu falei impostos já, né? Enfim. Agora, acontece o seguinte, né? Aqui, as operações no mercado aberto, né, no open market, aumenta a Selic e diminui os preços dos bens e serviços do mercado. É como se o governo tivesse concorrendo com o dono do supermercado. Né? Então, ou seja, o governo mexe na Selic, o pessoal vai levar o dinheiro para o governo. Né? O governo abaixa a Selic, aí o pessoal vai levar o dinheiro para o dono do supermercado. Só para falar de uma questão mais simples aí. Né? Agora, aí chega um momento que o governo quer resgatar os títulos no mercado. Né? Então, o que ele vai fazer para isso? Ele vai diminuir a taxa Selic, as pessoas vão devolver os títulos para o Brasil paga para as pessoas o dinheiro, e com isso, o que o Brasil faz? Reduz a dívida pública. Quando o governo aumenta os títulos, né, com a exposição, ele aumenta a dívida pública. Né, que ele está pegando o dinheiro que é do brasileiro, mas ele tem que devolver esse dinheiro. Então, ele fica endividado. Quando o Caiado assumiu, eu já contei esse exemplo várias vezes aqui, né? Mas quando não teve o pagamento do salário de dezembro de 2018, né? Aí dos servidores do Estado. O governador passado era o Zé Elton, então ele só pagou os funcionários daquelas instituições do governo que gerava renda. Funcionário do Detran, funcionário da Secretaria de Fazenda, entendeu? O pessoal da Saniago, pagou só aqueles grupos ali que de fato gerava renda. Então não pagou policial, não pagou professor, não pagou médico, não pagou essa turma toda. E aí, o Caiado foi em Brasília para pedir lá para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro para o Goiás entrar no regime de emergência fiscal. Eu esqueci qual que é o nome de fato isso aí. Né, dizendo assim, olha, o Estado está sem dinheiro para pagar. O Estado deve dinheiro para o governo federal, é normal isso acontecer,
né, pegar empréstimos lá no governo federal. E aí queria que, então, que o governo federal atrasasse o recebimento da dívida e emprestasse mais dinheiro, né? Aí o que o governo federal fez? Espera aí, nós vamos mandar uma turma ali, dar uma olhada nas contas de vocês lá, para saber se vocês podem entrar nesse regime de recuperação fiscal. Acho que é isso. RF. Regime de recuperação fiscal. E aí o pessoal veio aqui, ficou uma semana aqui com a nossa secretária da Economia do Estado, a Smith, né? Esqueci o primeiro nome dela. Esqueci, a dona Smith lá. E aí eles fizeram um laudo, falou, não, olha só, antes de vocês entrarem, vocês têm uma lista de coisas para fazer. Por exemplo, privatizar estatais, né? Então, o Goiás aqui tem a Metalgo, né, de extração de metal, tem a Iquego, que é de fazer remédios, tem a Metrobus, né, que é a questão de transporte lá. Então, tem várias empresas estatais aqui que pode abrir o mercado, pode oferecer para as pessoas comprarem, como fez o caso da Enel, como fez com a Celg, entendeu? Então, você tem muitas empresas do Estado ainda que podem ser vendidas, e aí o Estado vai juntando dinheiro com essa questão aí. Então, o fato é que... e outra, já é uma questão do Paulo Guedes, diminuir com servidores públicos, diminuir o gasto com servidores públicos, né, porque a folha de pagamento fica muito alta, então, privatizando as questões, não vai ter essa folha de pagamento tão alta assim. Então, o fato que eu quero só falar aqui é essa situação em que o Estado ele vai buscar dinheiro aonde ele achar que pode buscar dinheiro e pode privatizar as questões, mas ele tem que fazer o quê? Para estabilizar a economia dele, diminuir os gastos, para aumentar as suas rendas, as suas arrecadações, entendeu? Então, o governo federal ele tem essa prerrogativa. Se ele precisa de dinheiro, coloca títulos à venda, aumenta a dívida pública. Mas ele, então, ele devolve esse dinheiro para as pessoas, diminuindo a dívida pública, né? Então, ou seja, todo município, todo estado deve alguma coisa, né? E aí o que acontece? Tem a situação da responsabilidade fiscal, porque ele arrecada, o prefeito arrecada, o governador arrecada, né? E aí chega numa situação que ele não pode deixar a prefeitura com uma dívida muito alta se ele teve uma determinada arrecadação que daria para pagar a dívida e, por acaso, não pagou essa dívida. Entendeu? Aí que tem aqueles processos, tem situação de prefeito aí que passou 10, 15 anos, que ele não é mais prefeito e ele está indo lá preso, está sendo ouvido aí no Tribunal de Contas do Estado e essas coisas nesse sentido aí. Dentro do regime de responsabilidade fiscal que tem que ser feito. Se de fato não teve arrecadação, beleza. Ele deixa a dívida, parcela essa dívida e pronto, né? Mas se por acaso teve arrecadação e ele não pagou as contas, aí a coisa pode ser feia para ele. Porque quase tudo quanto é outros problemas não gera muitas situações, né? A pessoa pode se escapar fácil. Mas dessa questão de contas, ela é terrível. E passa anos e anos, esses processos eles vão até o fim mesmo, para que a coisa seja, então, devolvida, né? O dinheiro tem que devolver, ou pagar a conta que tem que pagar. Nós tivemos algum caso, acho que, não sei se Israelândia, há uns 2 anos atrás, que teve caso aí, que é um dinheiro mais pouco, né? Era uma questão de um pagamento da folha de pagamento da saúde só, e aí foi uma coisa que deu uma obrigação lá de uns 200 mil reais que uma das ex-prefeitas aí, um ex-prefeito teve que pagar. Não lembrei a notícia direitinho aí, certo? Mas o fato é essa situação, do dinheiro público, da dívida pública, da arrecadação pública, né? São todos elementos aí que podem ocorrer aqui no mercado aberto que o Estado estabelece. E o que determina sempre a Selic, né? Porque abaixando a Selic, estabiliza os preços dos bens e serviços do mercado e as pessoas acabam, então, investindo mais aí no próprio mercado. Certo? Agora, nós vamos... Assim, eu não vou voltar mais nesse texto, né? Mas eu já falei de todos esses assuntos aqui para vocês. Né? A questão do curtíssimo prazo, tá vendo? É o redesconto. É a relação financeira de uso do dinheiro que os bancos comerciais fazem com o Banco Central, né? Então, pega os depósitos que a gente deposita lá,
pega esse dinheiro, empresta esse dinheiro, e aí, às vezes, precisa de entregar esse dinheiro para a pessoa que a pessoa quer em cima da hora. Aí o banco vai lá e busca um processo de redesconto no processo com o Banco Central. Só que aí o que acontece, né? O Banco Central determina isso de que forma? Determina de modo que, olha, você pegou R$100 aí de depósitos, você pode emprestar 90, você pode emprestar 95, você pode emprestar até os 100, né? Então, esse pode é determinado pela política. Cada vez é determinado um valor. Então, se o Banco Central não quer que o banco comercial empreste dinheiro para o povo, ele aumenta o valor do redesconto. Entendeu? Então, ou seja, você pegou R$100 de depósito, você só pode emprestar 50. Entendeu? Aí, nesse sentido, o banco comercial ele fica mais impotente, né? Ele não tem muita chance de colocar muito dinheiro no mercado para ser produzido, para ser emprestado aí. Então, veja aqui uma tabelinha, tá vendo? Olha só. O que acontece? Olha, teve um depósito 1, a pessoa depositou 100, né? O compulsório é a obrigação que tem que ficar guardada. Suponha que seja 10%. Então, aí está ofertado para as pessoas, então, pegar emprestado 90. A pessoa pegou esse R$90 emprestado lá do banco, esse dinheiro cai na conta dela, né? E aí o dinheiro está na conta dela, o banco tem obrigação de deixar guardado R$9, 10%. Por exemplo, se a taxa for 10%. Se a taxa do redesconto for 10%, tá? E aí, a pessoa pode pegar emprestado R$81. E aí nós temos aí essa questão, né? Até que fica tendo o valor dos empréstimos à disposição, o valor do dinheiro que está guardado ali como segurança lá no banco mesmo, né? E o dinheiro que entrou no banco. O dinheiro que foi feito em depósito no banco aqui, conforme essa uma tabela aqui. É um efeito multiplicador só para verificar como que essa entrada e saída, né? Que é tudo feito em transação bancária, né? Você pega o dinheiro emprestado, o dinheiro cai na sua conta. E da sua conta você vai pagar as contas, né? Vai fazer aí o que você tem que fazer, as transferências, etc. Né? Então, um dos outros elementos é a questão da taxa de redesconto, que vai determinar o dinheiro que pode ser circulado aí. O outro item, regulamentação sobre a taxa de juros. O Banco Central determina se vai aumentar, se vai baixar essa taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, menos pessoas vão pegar dinheiro emprestado. Abaixando a taxa de juros, mais pessoas vão pegar dinheiro emprestado, né? Porque vai ficando fácil, né, pagar a conta. E bem como aqui, nós falamos da questão ligado com o redesconto aqui, as taxas de reservas compulsórias, né? Que precisam ficar no banco e não pode ser disponibilizado para as pessoas pegarem ele emprestado. Gente, então foram 4 aulas, né? Nós ficamos 4 momentos aqui estudando esse texto. E aí nós vamos dar ele por encerrado agora, nós vamos parar com ele, né? E aí na aula que vem eu vou escolher, eu não defini ainda, né? Eu vou escolher qual vai ser o nosso novo texto. Aí até na data a gente coloca aí à disposição para a gente estudar na semana que vem. Tudo bem, meninos? Vamos encerrar por agora, já está na hora mesmo, né? Aí depois eu vou ler as respostas lá e dou a devolutiva lá pelo próprio aplicativo, tá? Da tarefa que vocês fizeram hoje. Então, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.